Olá, meu povo, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a tua família. Vamos começar um novo livro bíblico, o livro de Ruth, cujo autor foi Samuel. Ele escreveu esse livro numa data provável, não é precisa, entre 1375 a 1050 a.C. Os principais personagens desse livro são Noemi, Ruth e Boaz. O livro de Ruth ele começa em Moabe e depois muda-se para Belém. A fome faz com que Elimeleque e sua esposa Noemi saiam de sua casa israelita ao país de Moabe. Elimeleque morre e deixa Noemi com 2 filhos, que logo se casam com 2 moças moabitas, a Orfa e a Ruth. Mais tarde, os 2 filhos morrem e Noemi fica sozinha com suas noras e em uma terra estranha. Orfa volta a seus pais, porém Ruth fica com Noemi enquanto viajam para Belém. Ruth se casa com um homem rico chamado Boaz, com quem ela tem um filho chamado Obed, que se torna avô de Davi e um ancestral de Jesus. Curiosidade sobre o livro de Ruth. A história se passa na época dos juízes. Ruth é uma das gentias dentre as 3 mulheres citadas na genealogia de Jesus. É um dos 2 livros bíblicos que levam o nome de uma mulher. O outro livro é Esther. Pois muito bem, vamos ao capítulo 1 de Ruth, que diz assim: No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher, Noemi. Os 2 filhos de Elimeleque se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém, de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. A volta para Belém. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho Noemi disse às noras: Voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém, elas começaram a chorar alto e disseram: Não, nós não voltaremos.
nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: Voltem, minhas filhas. Por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois, ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim. E isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém, Ruth respondeu: Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas, e as mulheres perguntavam: Esta é a Noemi? Porém ela respondia: Não me chamem de Noemi, a feliz. Chamem de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz, se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth e a sua nora Moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. Amém? Glória a Deus por sua palavra. Que Deus abençoe você e toda a tua família.